palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 21. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 21. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 21. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Versículo 21 nos diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. E você diz amém? Amém. Pode se sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Se você puder, por gentileza, deixar a sua Bíblia aberta no livro de Atos, nós iremos entender um pouco sobre o que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações essa noite. E nessa noite, ministrar à igreja o subordinado tema: o ministério que cresce na oração. O ministério que cresce na oração. Atos capítulo 1. No começo, a Bíblia diz que Jesus ele faz as suas admoestações finais aos discípulos. E Jesus recomenda a eles para que eles possam estar ficando em Jerusalém, porque haveria o derramamento da promessa. E a promessa seria que eles seriam revestidos de poder. E a palavra do Senhor diz que enquanto Jesus estava falando com eles, Jesus disse que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, com essas recomendações, chegou a hora dos discípulos colocarem em prática tudo que eles aprenderam com Jesus. Tudo que foi passado, tudo que foi ensinado, tudo que foi colocado, chegou a hora dos discípulos aprenderem agora a fazer e continuar o ministério de Jesus. Até porque o ministério ele não pode ficar parado, o ministério ele tem que continuar. Então a Bíblia diz que agora Jesus foi elevado às alturas. E eles estavam olhando Jesus subindo aos céus. E a Bíblia diz que agora aparece dois varões vestidos de branco e disse: varões galileus, por que eles estão olhando para os céus? O mesmo Jesus
que subiu aos céus é o mesmo Jesus que em breve voltará. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus sobe aos céus. A atitude dos discípulos poderiam muito bem perguntar: e agora o que nós iremos fazer, porque o mestre não está mais entre nós? Eles poderiam muito bem questionar, ir para a casa de Maria, ir para a casa, aleluia, de Pedro, questionar o que eles vão fazer com o ministério, porque o ministério precisa iniciar. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém e eles caminharam numa caminhada muito longa, e nessa caminhada eles resolvem ir para o cenáculo. Eles não foram para a casa de Maria, eles não foram para a casa de Pedro, mas todos vão para o cenáculo. E o que está no cenáculo? O cenáculo é o lugar da oração. Eu vou repetir: o cenáculo é o lugar da oração. E a Bíblia diz, no capítulo 1, no versículo 13, que eles se reuniam, os 11 agora se reúnem no cenáculo para orar. E eles começam agora a se unir em oração. A Bíblia diz que Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Judas, filho de Tiago. Versículo 14 deixa bem frisado para nós: e todos perseveraram na oração. E todos perseveraram na oração. E não foram só eles, junto com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele, todos perseveraram na oração, porque o começo de um ministério começa como oração. Aleluia! O começo de um ministério começa na oração. Então chegou a hora de eles começarem a exercer o ministério deles. Mas tinha um porém. Eles estavam em 11 discípulos. Jesus, você lembra na história, na palavra de Deus, Jesus escolheu os 12 discípulos. Mas uma vaga, aleluia, que era de Judas. Agora essa vaga, aleluia, está, aleluia, sendo discutida entre eles. Porque Judas traiu Jesus, você conhece a história, com, aleluia, as 30 moedas de prata. E aqui vai relatar o fim de Judas. Não relata só em Mateus, mas Atos dos Apóstolos deixa bem detalhado o que aconteceu com Judas. A Bíblia diz, aleluia, que agora, exercendo o ministério, Pedro se levanta, aleluia, e começa, aleluia, a reparar que falta um dos discípulos. E eles estavam em 120 pessoas, já não eram mais 11, mas agora dentro de um cenáculo já eram 120 pessoas. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 16, que irmãos, convinham que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas, aleluia, foi escolhido por Jesus. Jesus escolheu os 12 discípulos para andar, até mesmo o traidor. A Bíblia diz que Judas traiu Jesus. E aqui relata em Atos dos Apóstolos o que acontece com Judas. Judas teve parte no ministério, mas ao trair Jesus, e ele sentiu o peso da traição, agora ele joga as moedas, aleluia, no templo. E ali a Bíblia diz e relata que os mestres da lei, com o dinheiro da traição de Judas a Jesus, compram um campo. A Bíblia diz que Judas se retira de Jesus, se retira dos outros, aleluia, dos outros apóstolos, e ele se enforca. Mas aqui em Atos dá um detalhe mais explícito do que acontece com Judas. A Bíblia diz que ele se enforcou, mas o peso da traição era tão grande que quando ele se enforcou, a corda se rompeu, e ao cair ao chão, o seu corpo se dilacerou ao chão.
aleluia, e a Bíblia diz que agora derramou sangue sobre aquele lugar, a qual, aleluia, está escrito em Atos capítulo 1, versículo 19 e 20, a qual aquele campo que estava todo o corpo de Judas foi chamado o campo de sangue. Em aramaico se chama Acéldama, porque estava escrito no livro de Salmos: fique deserta sua morada, e não haja quem nela habite. Então o fim de Judas foi esse, aleluia, o seu corpo foi dilacerado pelo peso da traição. Mas os apóstolos não queriam iniciar um ministério com falta, aleluia, de quem Jesus o chamou. Porque se você parar para analisar, os 12 discípulos é a representação das 12 pedras, das 12 tribos de Israel, a qual a aliança que o Senhor fez com Jacó, com seus 12 filhos, a qual o Senhor separou as 12 tribos de Israel, que seria a frente do povo de Israel. É a mesma simbologia, é o mesmo significado que Jesus, ao escolher os 12 discípulos, com mesmo faltando Judas em 11, mas eles perceberam: não podemos começar o ministério faltando um, nós iremos orar para colocar outro no ministério. Meu Deus! E a Bíblia diz, fica comigo na palavra, que agora Pedro, eles começam a se discutir e eles começam a falar: é necessário que dos homens que nos acompanharam o tempo todo com o Senhor, desde o batismo de João até o dia dentre nós que foi elevado às alturas, um desses homens se tornam testemunhas conosco da sua ressurreição. Então tinha 2 homens, que era José chamado Barsabás e outro que era Matias. A Bíblia diz que José, aleluia, ele era conhecido dos primeiros cristãos. E, aleluia, Matias, que é a abreviação de Matatias, Matias também era um dos discípulos escondidos de Jesus, mas que também fazia parte do ministério de Jesus. Então a Bíblia diz, aleluia, que eles não lançaram sorte, não fizeram unidunité para escolher quem iria. A Bíblia diz e deixa bem frisado: e orando, aleluia, orando, disseram ao Senhor: Senhor, tu conheces o coração de todos. Olha a palavra do começo: tu conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste apostolado. Até porque para iniciar o ministério, para preencher a vaga, não é para qualquer um, tem que iniciar na oração. Eu vou repetir: para iniciar o ministério do apostolado não é para qualquer um, tem que passar pela oração. Se vai escolher alguém para entrar no ministério, tem que passar pela oração. Vai escolher para liderar, tem que passar para a oração. Eu não sei quem está ligado, mas eu vou falar. Eu não sei quem está nesta palavra, mas o Senhor mandou dizer: quer participar do ministério? Passa pela oração primeiro. Quer participar dos jovens? Passa pela oração primeiro. Quer participar, aleluia, do departamento da igreja? Passa pela oração. Porque os discípulos estão falando: nós não iremos iniciar o ministério com falta de alguém, mas nós iremos iniciar o ministério na oração. Porque o ministério começa na oração, liderança começa na oração, aleluia, pastoreado começa na oração, diaconato começa na oração, presbitério começa na oração. Jesus não quer um ministério de qualquer maneira, mas Jesus quer um ministério alicerçado na oração. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que eles oraram e disseram: Senhor, tu conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga. E eles oraram ao Senhor, aleluia. Eu vou repetir para que seja bem frisado: o ministério começa na oração. E eles oraram e a sorte caiu sobre Matias. Então já não era mais 11 discípulos, agora já são 12 discípulos. Glória a Deus, aleluia. O ministério precisa ser composto. Se você estiver com a sua Bíblia aberta agora, em Atos capítulo 2, nós vemos o resultado da oração. O resultado aonde eles perseveraram unânimes com as mulheres.
O resultado aonde eles oraram escolhendo, aleluia, Matias para o cargo do apostolado, para assim começarem os 12 apóstolos. Aí vem Atos capítulo 2. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, se você tiver e leia comigo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E olha a palavra: todos foram cheios do Espírito Santo. Então, para ser cheio, vem comigo, então para ser cheio, para se cumprir, aleluia, o dia de Pentecostes, para se cumprir, aleluia, o chamado, a qual para se cumprir também o revestimento de poder, eles estavam ainda em oração. Eu vou repetir: para que se cumprisse, aleluia, o revestimento do Espírito, para que se cumprisse no dia de Pentecostes, eles ainda estavam em oração. Não foi a escolha de Matias que eles oraram e parou de orar, não, eles foram no cenáculo de novo, permaneceram 120, e a Bíblia diz que lá, aleluia, Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aconteceu, quando eu persevero na oração, o poder de Deus desce, eu sou cheio do Espírito Santo. Quando eu permaneço na oração, aleluia, o Espírito Santo vem e reveste, porque, aleluia, não é ser cheio para orar, é orar para ser cheio. Não é, aleluia, sentir poder para orar, é orar para sentir poder. Não é, aleluia, derramar fogo do céu para depois orar, é orar para depois ser cheio do fogo do Espírito de Deus. Aleluia! Glória. Olha o exemplo da união numa oração. Eles estavam habitando em Jerusalém, e os judeus, os homens piedosos, eles começaram a ouvir aquele barulho de línguas estranhas, a qual aqueles homens estavam orando diante do Senhor. E eles começaram a indagar e dizer: o que esses homens estão falando? O que esses homens estão falando? Será que eles estão embriagados? Será que eles estão bêbados? Mas aí a liderança, porque todo ministério tem que ter uma liderança. Pedro, ele se levanta e começa, aleluia, a falar o relato do que está acontecendo. E eu quero te chamar a atenção, se você pegar a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 16, chegou a hora de Pedro exercer o teu ministério, porque lá em Mateus capítulo 16, Lucas, vai ser a revelação de Pedro, a quem ele se tornaria. A Bíblia diz que agora, através de uma revelação, quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quem tu achas que eu sou? Jesus olha para Pedro, olha para Jesus, perdão, e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus olhou para Pedro e disse: muito bem, Pedro, porque essa revelação não vem de ti mesmo, mas vem do meu Pai que está no céu. Aí Jesus fala para Pedro, olhando para ele, e disse: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Olha o líder se levantando: eu edificarei a minha igreja, Pedro, e sobre ti eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu preciso te chamar a atenção, porque porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Eu vou repetir: porta não é instrumento de ataque, mas é instrumento de defesa. Então, pastor Douglas, o líder se levantou, e agora, aleluia, Jesus está dizendo para ele: Pedro, pode ir, porque as portas do inferno não vão prevalecer com a pregação que sair da tua boca. Se prepare para pregar, porque as portas do inferno serão rompidas através da sua pregação. E agora este líder da igreja se levanta e ele diz: ei, homens, esses homens não estão embriagados. Meu Deus, vem comigo para a palavra, Atos capítulo 2, versículo de número 14. Esses homens é a revelação que já foi revelado lá no tempo de Joel, versículo 17 de Atos capítulo 2. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vem comigo para a palavra. Vossos jovens, os jovens terão visões e sonharão. Os vossos velhos
até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias profetizarão. Versículo 19: mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e pavor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e aquele que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. É cumprimento de promessa, igreja do Senhor. Ei, jovem, quer ser cheio? Viva na promessa. Ei, liderados, quer ser cheio? Viva na promessa, mas permaneça na oração. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Pedro começa a pregar e ele também dá a referência de Jesus. Pedro começa a pregar e dá a referência do patriarca Davi. Pedro começa a pregar a palavra do Senhor para aqueles homens, e a Bíblia diz, aleluia, que agora em Atos capítulo 2 versículo 37, olha o resultado da pregação do líder. A Bíblia diz no versículo 37: e compungiu-lhes o coração, ou seja, o coração deles foram contritos, o coração deles, aleluia, foram tomados de temor, o coração daqueles homens foram tomados, aleluia, de grande espanto, e eles olharam para Pedro e disseram: o que faremos diante desses relatos? Pedro olha para eles, versículo 38 diz: arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia! E não termina por aí, sabe por quê? Porque no versículo 39 Pedro começa dizendo: pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, e isto para todos quanto o Senhor Deus chamar. Então a palavra é para todos, o chamado para ter o dom do Espírito Santo é para todos, aleluia. Então, meu irmão, não se engane, você não está aqui à toa, você não saiu da tua casa e veio para o culto em vão, não. É aqui, aleluia, que você será cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio tem que passar pela liderança, para ser cheio tem que obedecer, e principalmente para ser cheio tem que estar orando, aleluia. Porque sem oração não tem como ser cheio, sem oração não tem como, aleluia, receber o poder do Espírito. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, aleluia, eles foram batizados, no versículo 41 de Atos capítulo 2, então lhes aceitaram a palavra e foram batizados, e houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Olha o resultado da oração. Aleluia! Olha o resultado de uma promessa, olha o resultado de uma liderança. Vamos continuar? Versículo de número 42. Olha o resultado de uma oração, o resultado, aleluia, de uma liderança, e o resultado de um batismo no Espírito. Aleluia! Sabe o que aconteceu com os convertidos? Eles perseveraram na doutrina. Olha o resultado de um ministério crescente aí, ó. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e principalmente na oração. Porque todo novo convertido tem que aprender a orar. Oh, Jesus! Chegou no ministério, não é de qualquer maneira, tem que aprender a orar. Eu não sei como você veio, mas aqui você vai aprender a orar. E já que o ministério é palavra e oração, igreja, então vamos exercer a palavra e a oração. Vamos aprender a ter comunhão, vamos aprender da doutrina, aleluia, dos líderes, e vamos aprender também o partir do pão nas orações. E o partir do pão é participar da ceia do Senhor. Glória! Aleluia! Olha o resultado. Versículo 43, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos creram e estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha o versículo 45.
Porque todo ministério tem que ter união, oração, perseverança. Mas também algo que nos chama a atenção, que já foi ministrado aqui, e o Senhor vai frisar de novo: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sabe o que é isso? Os novos convertidos estavam aprendendo a abençoar, Meu Deus. Aleluia. aqueles que estavam em falta, com necessidade. Sim, Deus. Aleluia. Então era mais ou menos assim a igreja crescente. O apóstolo Pedro: fulano está precisando de alguma coisa? Aqui, ó. Aí, ó. Oh, Jesus. Apóstolo Pedro, tem falta em alguma coisa? Está aqui, ó. Porque a palavra de Deus, pastor Douglas, está escrito: eles vendiam seus bens, distribuindo o produto entre todos, para que ninguém tinha necessidade. Então o ministério não pode faltar necessidade entre a comunhão entre o corpo de obreiros. Meu Jesus, o ministério não pode ter, aleluia, um irmão passando necessidade, e aleluia, a igreja não se compadecer de um irmão que está passando necessidade. Mas se tiver passando necessidade, em oração, chega no liderado e diz: tem alguém precisando de alguma coisa? Em mim está sobrando, então eu quero abençoar. Eu não vou reter a bênção, eu vou abençoar o irmão que está do meu lado. Aleluia. Amém. Meu Deus. Aleluia. Olha a palavra de Deus, versículo 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, ou seja, perseveraram na oração até os novos convertidos, porque todo novo convertido tem que estar dentro da casa de Deus, tem que estar dentro do ministério. Porque as distrações acontecem, como já foi falado aqui, aleluia, distrações acontecem, e o mundo está doido para puxar você para fora, para que você não venha aprender da palavra. Mas quem está ligado na palavra, ele vem para o culto, ele vem para os estudos, ele vem aprender da palavra, ele vem aprender a abençoar, ele vem, aleluia, porque diz a palavra que eles iam de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles tinham o prazer de ir na casa de cada irmão e abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Olha a igreja do apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, que começa a crescer, ensinando eles a abençoar os irmãos e ter a comunhão. E hoje, infelizmente, muitos não têm comunhão com os irmãos dentro da casa. Sim, Jesus. E retém as bênçãos, porque se está sobrando para mim, eu não posso abençoar. Irmãos, olha a igreja crescente aqui. A igreja não retém, a igreja abençoa. Glória a Deus. Aleluia. E se vocês, como já foi ministrado aqui, se vocês soubessem o valor e o poder de abençoar, porque até mesmo o apóstolo Paulo, ele vai relatar em Atos: é mais louvável dar do que receber. Meu irmão, se você souber o valor de abençoar alguém, não vai te faltar nada. Mas quando você abençoa, você também é abençoado. Aleluia. Então, aleluia, eles estavam aprendendo da palavra do Senhor, e mesmo assim, eles estavam orando ao Senhor. Versículo 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, porque ministério tem que contar com todos. Aleluia, tá ligado na palavra? Ministério tem que contar com todos, não é 1, 2 ou 3 não, tem que estar todos no mesmo barco, tem que estar todos no ministério, ajudando em união, em oração. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, aqueles que iam sendo salvos. Então o Senhor foi acrescentando os irmãos. A igreja, pastor, foi aumentando, o número de convertidos foi aumentando. Só que os discípulos, irmã Veridiana, os apóstolos agora, melhor dizendo, já estavam preparados para conduzir a igreja. Sim, Deus. Aleluia. Já estavam ensinando a abençoar, ensinando o partir do pão, ensinando a ceia, Jesus, ensinando a oração, que era o principal, ensinando louvar ao Senhor.
Vamos para o capítulo 3. Olha o que acontece. Parou por aí? Depois que eles ganharam muitas almas? Não. Capítulo 3. Pedro e João subiram para a oração. Aleluia! Pedro e João subiram para o templo para orar. E olha o que acontece. Lá no templo tem um homem, um coxo, que todo dia era colocado na porta do templo da oração. E vê se isso não é para nós, aleluia, questionarmos. Um coxo que era posto na porta do templo, mas ninguém tinha coragem de pôr o coxo dentro do templo. Aleluia. Passava por ele, ia para o templo orar, via aquele coxo, até mesmo, aleluia, talvez, aleluia, conjecturando a palavra, não está escrito, passavam por aquele coxo, davam esmola e ia para o templo. Mas não, está vindo dois homens que, aleluia, ouviram de Jesus, dois homens que foram cheios do Espírito Santo, dois homens que estavam subindo ao templo, pastor Igor, para a oração, e viu aquele homem no templo, da porta do templo, pedindo esmola, e eles vendo a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorou a eles que dessem uma esmola. Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. Aleluia. Irmão, se ninguém teve coragem de olhar para aquele coxo, via a situação dele pedindo esmola, Pedro e João, cheio do Espírito Santo, olhou para ele. Porque ministério é ter compaixão uns dos outros. Glória a Deus, aleluia. Oh, ministério é, aleluia, é ter amor pelas almas. É ver uma pessoa, um caído, é ver um jovem, aleluia, até mesmo como foi relatado aqui nas drogas, é ver alguém caído pedindo esmola na rua, e você não tem um mínimo de pingo de compaixão, misericórdia, igreja do Senhor. Nós não somos a igreja, nós somos amantes de si mesmo, mas a palavra do Senhor está dizendo: ei, aleluia, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Sim, Jesus, aleluia. Agora, não sentir a dor de um próximo, não sentir a dor de uma alma que está padecendo é grave. Não, você sabe o valor que tem uma alma. Você sabe o valor que tem uma alma? Você sabe o preço que Jesus pagou por todas as almas, como diz o louvor? Como diz o louvor, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Como já foi ministrado aqui domingo passado, se Jesus chamar a tua vida e dizer: ei, cadê as almas que eu coloquei em tuas mãos? Cadê o dom que eu te dei para você alcançar as almas? Mas Pedro e João não vai deixar um coxo na porta de um templo sem que ele entre. Então a palavra do Senhor diz que Pedro disse para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que Pedro tinha? Jesus Cristo em si. Então ele disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz, versículo 7 do capítulo 3: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e tendo dado um salto, pôs-se em pé, passou a andar, e o resultado, entrou no templo. Vem pro templo, vem pro templo, vem pro templo, porque para fora você não fica, mas você vai entrar no templo para adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Versículo 9: todo o povo viu o andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que dava esmola. Então, conjecturando, as pessoas que passaram por ele, viu o coxo, o ex-coxo, melhor dizendo, entrou dentro do templo e fez assim: nossa, é o coxo que nós passamos por ele. Então, na igreja, vocês não teve a capacidade de olhar para esse homem e orar por ele. É Deus, aleluia.
Mas olha esse homem, essa alma aqui, que está louvando ao Senhor. Vocês podem ficar perplexos sim, mas aleluia, para salvar uma alma, é resultado de uma oração, é resultado de uma busca de poder e unção, é resultado, aleluia, porque você só pode dar o que você tem. Se você não tem, aleluia, então é melhor você não dar. Então se você tem que dar. Então Pedro e João deram o que? Jesus Cristo para o coxo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Meu Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Infelizmente vivemos uma, vamos se dizer, uma religiosidade que passa por pessoas que não cumprimentam, passam por almas e não ajudam, passam por pessoas e não se compadecem de ajudar alguém. É Deus, aleluia! Mas olha, a igreja que cresce aqui, coloca os convertidos para aprender a abençoar, para aprender a oração, a aprender o louvor, aprender, aleluia, a estar obedecendo a palavra do Senhor. Meu irmão, se você quer ser abençoado, abençoe. Amém. Se você quer aprender da palavra, venha para o culto. Se você quer aprender da palavra, venha para os estudos. Se você quer aprender mais do Senhor, venha para a casa de Deus. Mas não fique com a sua mente vazia, não. Aleluia! A igreja cresce, a igreja vai avançando, só que tem uns que preferem ficar para trás. É Deus, aleluia! E vocês acham que nós queremos que todos fiquem para trás? Não, de maneira nenhuma. Mas o que o apóstolo Pedro, junto com os 12 discípulos, está nos ensinando, o que a palavra do Senhor está nos direcionando essa noite, para que ninguém fique para trás, para que todos venham aprender o valor de uma igreja, do ministério, abençoar e também aprender a oração. Glória a Deus, aleluia! Sabe o que acontece? Depois que eles começaram a indagar do coxo, lá vai o líder de novo. Olha o ministério aí. Pedro de novo dentro do templo começa a fazer o discurso. Atos capítulo 3, 11 vai falar que Pedro agora começa a falar. Por que vocês estão maravilhados? E por que vocês estão com olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito nada? Não, não é nós que fazemos coxo andar, não. É o poder do nome de Jesus. Aleluia! Sim, Jesus. Não, porque foram vocês que fizeram esse homem andar. Porque nós vimos pro templo, nós não temos essa capacidade, meu irmão. Se nós não temos capacidade de colocar uma pessoa, um coxo, de levar uma palavra, então devemos rever os nossos conselhos. Como está a nossa busca diante do altar do Senhor? Aleluia! O dom é para todos, a palavra é para todos. Não, mas não é para mim pregar, não é para mim exercer o ministério, não é para mim louvar. Ei, como não é para você? Você está aqui até agora, e como não é para você o exercer do ministério? Como não é para você participar, aleluia, dos jovens? Como não é para você participar do grupo de louvor? Ei, olha, a palavra de Deus está dizendo, não é por nós, é o Senhor que faz todas as coisas. Aleluia! Aí Pedro começa a discutir, vocês mataram o autor da vida, versículo 15. E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, visto que somos nós testemunhas, e pela fé no nome de Jesus, e é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Não foi nós, foi a fé. Passaram por ele homens, mulheres que tinham falta de fé, mas Pedro e João, através de uma oração, tinham fé que um coxo seria restaurado em nome de Jesus. É a fé, saúde perfeita na presença do Senhor. Pedro começa a discursar. A Bíblia diz que agora, quando o ministério começa a crescer, pastor Douglas, sempre tem uma oposição que se levanta. E se levantou diante do discurso da pregação de Pedro. Se levantaram agora alguns do Sinédrio
dos fariseus, e começaram agora a indagar Pedro e João. E a Bíblia diz que eles foram presos por causa da pregação do Evangelho. Porque ministério, Evangelho, é sofrer por amor a Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, só que há um resultado, e antes deles serem presos, o pregador, o líder da igreja, Pedro, lá no começo, foi um acréscimo de 3.000 almas, pastor Ivo. Aqui agora, foi um acréscimo de 5.000 almas para Cristo. Olha, acrescente o número da igreja do Evangelho, porque agora Pedro, ele não cessou a pregação, foi preso. Pedro e João foi para o Sinédrio. A palavra do Senhor diz que foi levado a Anás e Caifás, e agora eles foram discutidos. Mas, aleluia, a palavra do Senhor diz, aleluia, que eles foram julgados, mas sem causa, não deu em nada. Então eles foram soltos. E a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 4, aleluia, que agora eles foram e voltaram agora para os outros irmãos e relataram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E quando eles ouviram o relato de Pedro e João, quando eles começaram a ouvir, o que eles foram fazer? Eles foram fofocar? Não, eles foram orar. Eles foram orar, e a palavra do Senhor diz que eles oraram e disseram, está escrito em Atos capítulo 4, aleluia, versículo, aleluia, de número 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha a oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles estavam orando para que a palavra não venha cessar. Versículo 30: enquanto estendes as mãos para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, igreja, olha o resultado. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez e ousadia anunciavam a palavra do Senhor. Mesmo recebendo ameaça, Lucas, eles oraram, tremeram o lugar e foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. A igreja que cresce na oração. Recebeu ameaça? Ore. Escolheu casar? Ore. Escolheu namorar? Ore primeiro. Aleluia! Vai escolher um carro? Ore primeiro. Vai escolher uma casa? Ore primeiro. Vai escolher, aleluia, qualquer coisa para você? Passa pela oração. Mas não escolhe e depois ore. Então qual é o resultado? A oração, ela é fundamental para todo cristão. Essa é a palavra do Senhor. A igreja que cresce na oração. E vocês perceberam que a igreja do livro de Atos é muito diferente da igreja de hoje? É, Deus, aleluia! Você percebeu que a igreja do livro de Atos dos Apóstolos é muito diferente da igreja de hoje? A igreja de hoje, como já foi usado pelo pastor Douglas, não consegue abençoar. A igreja de hoje não consegue amar. A igreja de hoje não consegue ir de casa em casa perguntando para o irmão se o irmão está bem, se o irmão precisa de alguma coisa. A igreja de hoje não quer aprender a palavra de Deus. As igrejas de hoje não quer aprender os ensinamentos e o apostolado. A igreja de hoje
não quer ser batizado no Espírito e nem passar pelas águas batismais. A igreja de hoje não quer, aleluia, ter um compromisso com o altar. A igreja de hoje não quer ter um compromisso, aleluia, com os líderes. A igreja de hoje não quer ter mais, aleluia, a sensibilidade do Espírito Santo. A igreja de hoje não quer mais participar, aleluia, da ceia do Senhor. A igreja de hoje não quer ter mais um compromisso com os líderes. A igreja de hoje não quer ter mais a comunhão na oração. Meu Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, essa é a palavra para nos trazer a memória de como é a igreja, de como Cristo quer que nós sejamos e de como Cristo, que é o maior exemplo para nós, nós também devemos seguir os mesmos passos de Cristo Jesus. Com essa palavra, nós iremos iniciar um outro mês, o mês de maio. E através dessa palavra o Senhor falou muito forte no meu coração. E esse mês você tem a oportunidade de abençoar alguém. Você não vai perguntar para a pastora, para o pastor. Você vai orar e vai pedir: Senhor, se eu tenho, se está sobrando para mim, revela quem precisa, porque eu quero abençoar. Ei, glória a Deus. Pegou aí a palavra? Ato de fé. Ato de fé. Jesus. Aleluia. Então esse mês você vai orar para o Senhor revelar a quem você quer abençoar, quem precisa, Aleluia. quem necessita. Ore, não pergunte. Não pergunte para fulano: será que fulano está precisando? Não. Peça para o Senhor revelar a você. Se você sabe que você tem, que você pode abençoar, que você pode ajudar, meu irmão, não é só abençoar com valor, não é só abençoar com alimento, não, mas também abençoar com uma oração, com uma palavra. Faça esse ato de fé. Convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza, para nós orarmos. Agora, com tudo isso que o Senhor falou conosco, qual é a igreja que nós temos sido hoje? A igreja do apóstolo Pedro, de João, de Tiago, de Mateus, ou a igreja da religiosidade de hoje, que só olha para cima? Igreja do Senhor, vamos abençoar, vamos crescer o ministério, vamos ajudar quem precisa, vamos também orar, vamos aprender da palavra do Senhor. Eu sei que tem vidas aqui que tem capacidade de ministrar a palavra de uma maneira sobrenatural. Tem vidas aqui que são capacitados de ministrar a palavra, de louvar, tem o dom do louvor. Então não cesse aquilo que Deus já depositou em ti. Porque se lá, aleluia, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E depois em Atos foi a confirmação da descida do Espírito Santo, o revestimento. Deus pode fazer na tua vida hoje. Aqui tem vidas que o Senhor já soprou o Espírito Santo e só está esperando ser revestidos de poder. Aleluia. Então nessa noite, faça uma análise da tua vida. Temos até sexta-feira para se findar esse mês. Vamos iniciar outro mês. Vamos fazer esse ato de fé com oração, com ousadia, com intrepidez da palavra. Pregador, eu quero aprender mais da palavra. Então é um mês você procurar aprender mais da palavra. Pregador, eu quero aprender a ter mais união. Então é um mês você aprender a ter mais união. Não sei com quem ou qualquer um que seja, mas aprenda a ter união. Tem pessoas que não conseguem se relacionar. Por isso que foi dito aqui, porque esses jovens saíram daqui. Qual é o exemplo de relacionamento entre nós? Verdade. Vamos aprender, igreja, a amar uns aos outros como Cristo amou a todos. Feche os seus olhos. Senhor eterno, Pai eterno, santo e poderoso, a tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira. Senhor, aqui está um relato, Senhor, da tua palavra, porque a tua palavra é verdade. O relato, Pai amado, de uma igreja que cresce na oração. Senhor, e a oração é a arma fundamental para o ministério. Senhor, e nós não queremos iniciar nada sem oração, sem joelhos no chão. Senhor,
Pai amado, nessa noite, o Senhor venha alcançar a cada vida. Senhor, que venha, Pai amado, crescer na oração. Oh, Pai, a Tua palavra diz que quando o Senhor Jesus orou, aleluia, por os discípulos, quando o Senhor Jesus orou pela humanidade, quando o Senhor Jesus orou, o Senhor orou pelos discípulos, e o Senhor orou dizendo: ó Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu.